templos vendedores de animais para sacrifício e nós não interviemos por nenhum momento. Mas quantas vezes não protestamos contra a presença de todos esses mercadores aqui dentro do templo? Mas então permitimos que ele também pregasse aqui no templo. Ele nunca reconheceu sua autoridade, Caifás. E não nos mostrou alguma submissão. Vamos denunciá-lo. Em nome do povo de Israel, vamos denunciá-lo. Não estou certo. Não estou certo se estamos com a razão. Podemos dizer honestamente que representamos as verdadeiras aspirações do povo de Israel? O que está dizendo? Estou querendo saber se, como anciãos, não estamos distantes dos problemas reais deles. Como podemos guiá-los se não sabem o que eles sentem? Sem a nossa orientação, estariam perdidos. O povo está atrás de tudo que é novo. Eles estão seguindo esse tal de Jesus por causa de suas promessas e seus truques. Eu ouvi a sua pregação. Suas palavras afligem os homens como as nossas. Não fazem parte dos velhos rituais, mas de uma nova visão que responde aos seus anseios. É uma mensagem de conforto, de bondade e pureza, e da virtude e da humildade. Já ouvimos isso antes, de João Batista e muitos outros. Ele se deixa ser louvado como se fosse o Messias. Com todo respeito aos mais instruídos que eu, há uma possibilidade que ninguém está disposto a levar em consideração. O que é? A possibilidade de que Jesus de Nazaré possa, na realidade, ser esperado pelo novo povo. Um carpinteiro da Galileia. Este homem estudou as profecias e, com cuidado e muita astúcia, não perde uma oportunidade de se identificar com exatamente. Eu só sei que, como o nosso irmão José, eu ouvi pregar. Fiquei emocionado. Senti-me elevado. E parece que tudo passou a ter uma luz nova e ofuscante. Fiquei ciente dos milagres e sinais e de que Deus talvez esteja com ele e através dele conosco. Você percebe o que está dizendo, mestre Nicodemos? Deixe-no falar! Onde calar? A vinda do Messias sustenta a nossa fé. Por que ele não viria agora? Por que sonhar que virá envolto em honrarias e glórias outro Salomão ou Davi? Deus não pode escolher quem ele quiser. Não pode ser o filho de um carpinteiro. Davi começou a vida como pastor. Quem somos nós para decidir como Deus deve ajudar o seu povo? Somos grãos de areia, poeira levada pelo vento. Que o Senhor abra nossos olhos para a sua sabedoria. Mestre Nicodemos, eu sempre o respeitei. Por que defende este homem cuja missão parece ser dividir nosso povo? Até mesmo essa nova assembleia parece que ele dividiu. Esse Jesus de Nazaré deve ser mesmo um homem excepcional. Mas nenhum de vocês entende a real importância dessa questão. O importante não são as palavras, os tais milagres do Galileu. E mesmo o fato das multidões o louvarem não tem importância. O principal, nesse caso, é que esse homem se atreve a se proclamar. Eu mal consigo dizer isso. Esse homem se atreve a se proclamar o Filho de Deus. Pois
esse homem, ao afirmar que defende a lei, perverte nossas crenças mais fundamentais. Nossa lei diz: o profeta, ao afirmar coisas em nome de Deus, as quais Deus não ordenou, esse profeta deve morrer. Se esse tal de Jesus for um falso profeta e um blasfemador, não é melhor um homem morrer do que toda uma nação perecer? Está bem. Entretanto, sob o domínio romano, Caifás, o povo de Israel pode sacrificar uma cabra, não um homem. Obrigado, Zerá, por nos lembrar de nossa realidade. Então, ele deve ser julgado e será condenado pelos romanos. Mas, Caifás, não condenamos ainda. Nossa lei não condena ninguém sem ser julgado pelos anciãos de Israel. Por maior que seja o crime, não podemos simplesmente entregar nossos irmãos aos romanos. Após a Páscoa, deixe-me convencer Jesus a vir aqui e nos explicar o que está em seu coração, o que está em sua mente, quando ele diz ser o Filho de Deus. Não! Caifás, adiar seria perigoso demais. Nós sabemos o que Pilatos fará com nosso povo se o tumulto continuar. Zerá, ele tem que ser aprisionado hoje. O tumulto seria maior entre o povo se nossos guardiões saíssem à sua busca. Eu acho que sei como chegar até ele. Será, não se esqueça, Jesus de Nazaré é um dos nossos irmãos. Não consegui achar, não esteve com o mestre nos últimos dias. Onde esteve? Estive tentando pensar. Tentando decidir. Você me pareceu convicto do que fazer. Mas não estou mais. Estou confuso. Sempre acreditei que atos políticos pudessem resolver tudo. Achei que isso bastasse para pensar e agir com clareza, mas receio que meu mestre não concorde comigo. Não quero minhas ideias. Ele diz que o coração é mais importante. Talvez tenha razão. Enlouqueci meu coração. Sirvo para ser um discípulo seu. Eu devia ir para casa. Não minta para si mesmo. A verdade é que, no fundo, você deixou de acreditar que Jesus de Nazaré é o Messias. Só há um modo de saber a verdade. E você sabia disso quando veio pregar. O Jesus de Nazaré não sei. Tarde demais. Ele não vai aceitar.
Se ele não for, então você terá salvo Israel de mais um falso profeta. Estamos felizes por passar a Páscoa conosco. Desejei muito comer com vocês essa ceia pascal. Foi por essa Páscoa que eu vim ao mundo. Não ficarei com vocês por muito tempo. Vocês procurarão por mim, mas não poderão ir para onde irei. Mestre, eu irei contigo para onde fores. Eu darei a minha vida por ti. Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você negará que me conhece. Ah, Senhor, nunca. Jamais. Jamais te negaria. Todos vocês perderão a fé. O cordeiro será pego e as ovelhas se dispersarão. Mesmo que eu perca a fé, jamais, eu nunca. Pedro, eu orei por você. E quando estiver recuperado, deve, por sua vez, dar força a seus irmãos. Eu lhes afirmo, um de vocês irá me trair. Mestre, estou amargurado. Quem te trairá? Serei eu? Aquele que mergulhar o pão na tigela comigo é o que me trairá. Aquilo que vai fazer, faça-o logo. Eu não sei.
Abençoado seja o Senhor, que nos abençoou com nossas leis e fez brotar pão da terra. De agora em diante, este pão não será mais a passagem da escravidão à liberdade. Esta Páscoa é para vocês hoje a passagem da escravidão da morte para a liberdade da vida. Este é o pão da vida. Quem comer este pão terá vida eterna. Será apenas a memória do sacramento feito por nossos antepassados no Monte Sinai. Este é o meu sangue, a nova aliança do meu sangue que é derramado por vós. Eu nunca mais beberei do fruto da videira, até que eu beba com vocês no reino de meu Pai. Agora lhes faço mais um mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém mais ama seu irmão do que aquele que dá vida por ele. E se amardes uns aos outros, todos os homens saberão que são meus discípulos. Pai, é chegada a hora. Glorificai vosso Filho, pois ele pode vos glorificar. Deixai o vosso nome os que trouxestes a mim. Não rogo apenas por estes, mas também por aqueles que creem em mim, através da palavra deles. Eu sou o caminho, a verdade, a vida.
de mim este cálice. Mas que seja feita a vossa e não a minha vontade. Deixe-os partir. Leve-nos daqui! Não há reunião. O quê? Haverá um julgamento. Jesus é acusado de blasfêmia. Sua ajuda foi inestimável, Judas. Procure-me quando tudo acabar. Enganava todos. Você era um dos que acreditavam nele, não é? Sim, eu admito que acreditava, mas todos acreditavam nele. Então você descobriu a verdade? Eu gostei de muitas coisas que ele falou. Continue. E ele fez algumas coisas boas. Coisas boas? Está certo. Sabemos que era mentiroso e um blasfemador e nos traiu, mas agora vai pagar. Caifás, é impróprio amarrá-lo como se fosse um ladrão. É injusto. Jesus, não é a nossa intenção tratá-lo como um criminoso. Mas
Queremos que explique a essa Assembleia a natureza de suas pregações. Que doutrina é essa que você e seus discípulos estão espalhando pela Judeia? Falei abertamente para que o mundo inteiro me ouvisse. Preguei em sinagogas e templos. Não fiz segredo. Portanto, por que me pergunta? Pergunte àqueles que me ouviram. Eles são minhas testemunhas. Caifás, eu ouvi seus sermões e eu achei que sua doutrina não nega os princípios de nossa fé. Rabi, não conseguimos entender muitas de suas frases. Por exemplo, testemunhas ouviram afirmar que você diz que poderia destruir o templo e reerguê-lo em 3 dias. Ninguém pode fazer isso em 3 dias. Isso deve ter um significado simbólico. Veja, Seif falou que poderia reconstruir em 2 dias. 3 dias, 4 dias, viram? As testemunhas nem estão de acordo. Não podemos nos lembrar de tudo. Havia um tumulto, que foi ele mesmo quem provocou, mas pelo qual os romanos irão nos responsabilizar. Foi Barrabás o culpado. Os romanos não precisam de desculpas. Sabemos o que fizeram com o nosso povo. Todos aqui se lembram. Não faz muito tempo, quando milhares do nosso povo foram pregados nas muralhas de Jerusalém, pois não havia muitos andaimes para satisfazer o sangue dos romanos. Com certeza, nenhum de nós quer dar vítimas para Pôncio Pilatos, se pudermos evitar. Claro que não, José. Todos nós concordamos com isso. Como Caifás disse, isso não é um julgamento. Nós saímos de nossas casas e viemos para cá, esperando que Jesus de Nazaré explicasse os propósitos de sua missão e nos ajudasse a unir a nossa comunidade. Irmão, sempre ouvimos que você veio trazer amor e fraternidade. Eu lhe peço, traga paz à nossa reunião de hoje. Diga-me. Dizem que você afirma ser o Filho de Deus. Pergunto-lhe agora, em nome do Eterno, você é o Messias? É o Filho de Deus? Eu sou. Ele deve ser louco. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus Pai. Escute-me, Israel. O Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Já ouvimos o bastante. Deixe que ele seja levado a Pôncio Pilatos, em cujas mãos está a palavra final nos julgamentos e sentenças. Dos seus
estão enganados. Eu não conheço. Não sei quem é esse tal Jesus. Nunca ouvi falar dele antes. Vai daí. Fiquem quietos. Não sabem que estamos em solo sagrado. Bem-vindos. Bem-vindos! Saí por uma semana e quando for sem contas estou louco a ir às ruas e se atreve a me dizer bem-vindo! Quem é esse Barrabás que estão gritando? Um zelote de Brendelas. Seus seguidores têm causado confusão. Não acho que esses gritos perturbarão meu julgamento. Pegue 100 homens e desempeça a força. Estou cansado. Com todo respeito, procurado. Estou tão cansado. Há muitas pessoas em Jerusalém e muitos estão exaltados. Sim, e vão se acalmar quando virem o exemplo que daremos com esse Barrabás.
Pôncio Pilatos me perdoe, mas existe um outro caso do qual preciso me falar. Sim, é a respeito do próprio Sinédrio. Eles nos mandaram um pregador galileu. E tio, eu não estou interessado nos profetas e pregadores deles, você sabe disso. Sim, é claro que eu sei. Mas o Sinédrio tem, senhor, cooperado muito conosco e eles consideram esse assunto importante, mesmo urgente. Urgente? Urgente pra quê? Eu sinto muito. Eu sinto muito. Talvez na próxima semana. Mas primeiro, cuidaremos de Barrabás. Pilatos, há uma delegação do Sinédrio aguardando lá fora. O próprio Zé nos trouxe. Eles estão com esse pregador Jesus de Nazaré com eles. Eles querem que você o julgue. Julgá-lo? Será aí, pessoa? Também será importante. Não. Não quero me envolver em suas diferenças religiosas. O relatório mensal da província. Acho que não é sábio ofendê-lo sem necessidade. Acho que deveria recebê-lo. Então vamos juntos. Como é possível governar um povo assim? Sim, procurador. Achamos que esse homem, Jesus de Nazaré, distorce a visão do povo quanto à relação entre Deus e o Estado, além de perverter os fundamentos de nossa religião. Não me interesso por pessoas que quebrem as suas leis. Minha função como governador é manter a paz e administrar a justiça de Roma. Sabemos disso, procurador. Mas esse homem também ameaça a ordem estabelecida. Se não fosse um criminoso, não o teríamos trazido. Ele afirma ser o Cristo, que quer dizer o ungido. Obrigado. Eu também sei grego. Bem, o que mais ele fez? Ele falou contra o imperador ou falou contra Roma? Bem, diretamente não falou, procurador, mas... Não diretamente, então é problema de vocês, devem julgá-lo de acordo com suas leis. Alô? Procurador, para nós, esse homem é um blasfemador. Como somos nação independente, temos o direito de executarmos a lei de Moisés a todos esses blasfemadores. Ele teve uma entrada triunfal na cidade de Jerusalém, alegando ser o rei dos judeus. Que rejeitamos frontalmente. Rei dos judeus. Bem, o que mais ele fez? Essa alegação é traição. Verdade, está certo. Falarei com ele. Com seu Jesus. Não é nosso. Então de quem? De quem? Traga-o! É esse o homem que julga o perigoso? Esse? O homem que quer ser rei? Venha! Bem, os líderes do Sinédrio o acusam de pregar uma doutrina desvirtuada. Bem, eles também dizem que alega ser o rei dos judeus. Você é o rei dos judeus?
Se meu reino fosse deste mundo, meus seguidores não me deixariam ser capturado. Ah, você mencionou o rei? Então você deve ser um rei. Você é um rei? Eu sou. Nasci por um propósito. Ser testemunha da verdade. Todos que aceitam a verdade ouvem minha voz. E o que é a verdade? Não, esse homem não é um criminoso. É um sonhador. Levem-no, levem-no. Que seja açoitado pela justiça de Roma. Levem-no. Sim, senhor. Procurador. Nós, líderes do Sinédrio, sempre tivemos os mesmos objetivos que o senhor. Administração pacífica do país, pelo bem do nosso povo e por muito favor, por favor, por favor. Não me fale sobre o povo. Desde que obedeçam. Vocês se preocupam tanto com suas crianças de Israel quanto nós com a plebe de Roma. Olha, sejamos diretos. Por que o Sinédrio considera esse homem tão perigoso, a ponto de você mesmo trazê-lo para garantir sua condenação? Talvez pelas mesmas razões que o senhor, procurador, se o conhecesse tão bem quanto nós, também o consideraria perigoso. Eu vi entrar em Jerusalém como um rei. Olhem para ele agora. O rei dos judeus. Vamos vestir de acordo. Um de outro. Vamos ver o que eu acho por aqui. Ah, aqui está. Vamos ver agora. Aqui está. Isso, vamos ver como está aqui. Isso. Vejamos, ótimo. Espere um pouco. Se ele é um rei, ele precisa de uma coroa. Excelentíssima Majestade. Nossa Majestade.
Precisa de honraria. Majestade, agora temos um rei. Temos um rei. O Tibério vai ficar bem ocupado. Eis o homem. Veja o homem. Bem, o que você tem a dizer agora? Fale! Quem é você? O que é você? Fale alguma coisa! Não vai querer se defender? Você quer morrer? Tenho o poder de libertá-lo ou crucificá-lo! Você não teria poder sobre mim. Se Deus não o tivesse dado a você. Não é um costume antigo que, por respeito à Páscoa, o procurador pode soltar um prisioneiro condenado à morte como ato de misericórdia. Sim. Esse costume ainda existe. E nós temos 2 prisioneiros. Barrabás e Jesus. Então que o povo decida. Já tomei a minha decisão. O povo decidirá. Leve esse homem! Levem-no! Levem-no ao caixa de entrega, Barrabás. Não caia, entendeu? Não caia. Grite, Barrabás. Mas Jesus é um homem que tem. Quando vai ter? Ontem à noite em Getsemane, eu moro lá perto. Devemos estar preparados. Barrabás tem que ser libertado, entendeu? Vamos todos gritar juntos, Barrabás. Já entendi. Nos cordões lá no terreno, certo?
costume de libertar um prisioneiro condenado à morte por respeito à sua Páscoa vai continuar. Nós temos 2 prisioneiros. Um, Jesus de Nazaré, acusado de traição por alegar ser o rei dos judeus. Acusado de rebelião e de ter matado um soldado romano. Qual dos 2 vocês querem que eu liberte? Jesus de Nazaré? O rei dos judeus? Ou Barrabás? Pilatos, não pode libertar Barrabás. É um assassino, inimigo de Roma. Não sei. Quem é o inimigo? Jesus Nazaré deve ser libertado! Faça um milagre! Que seja registrado que Jesus de Nazaré é condenado por traição, por se proclamar o rei dos judeus, e que sua sentença é a crucificação. Todo-Poderoso, filho de Deus! Aqui, o Todo-Poderoso está aqui! Vamos, Jesus, vamos! Jesus foi obrigado a caminhar de pedras para a morte. O empurrão mais violento. Vamos! Vamos! Vamos, rei de Judéia! Rei do patrão! Rei do Judéia!
simpática zona. que não geraram. E o tempo não amamentaram.
Então tirou os muros, cai sobre nós, não bloqueios, cobre-nos. Ora, se eles fazem isso, vamos ver. O que acontecerá com o ramo seco? Vai daqui, mulher! Gosta de bater na rua. Eles não sabem o que fazem. Se o senhor é quem disse, se é o Messias, por que então não se salvou? E a nós, deixa em paz. Você não teme a Deus, mesmo quando está morrendo? Merecemos morrer. Estamos recebendo castigo por nossos crimes. Mas este homem é a verdade errada. Jesus, não ensine quando chegar ao seu reino. Lúcio, você estará comigo no paraíso. Deus, por favor, salve a família. Isso é verdade.
filho. Ele salvou outros. Por que não pode salvar a si mesmo? Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? Em vossas mãos, eu entrego meu espírito. Tudo está consumado.
vocês? Onde estão indo? Somos a família de Jesus de Nazaré, que jaz aqui. O que querem? Entrar na tumba. Por quê? Para ungir o corpo com linho, ervas e fragrâncias. É nosso costume. Por que não fizeram isso quando trouxeram? Era sábado. Não podíamos comprar. O que você acha? Bem, são só 3 mulheres. Deixe passar. Eu acho que vocês poderão ir. É preciso um exército para tirar a pedra. Certo? Vamos juntos, então. Mas precisamos de ajuda. Ei, Lentulus! Venha cá! Venha dar uma ajuda aqui! O túmulo está aberto. Ele sumiu. Vamos. Jesus não está lá. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Jesus não está aqui. Ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos disse outrora. Cairia nas mãos dos inimigos, seria crucificado, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Foi hoje que isto aconteceu. Ressuscitou. Vamos contá-lo aos apóstolos. Se eles nem acreditarão, pois então que venham ver. Caifás, dizem que o crucificado em sexta-feira ressuscitou. Não é possível. Os guardas afirmaram que o sepulcro está vazio. Não podemos permitir que se espalhe entre o povo mais esse embuste. E se fosse verdade, já sei. Chama os guardas. Dá-lhes grandes homens dinheiro e espalhem entre o povo que os discípulos de Jesus roubaram o corpo durante a noite enquanto eles dormiam. Vão já. Alguém o seguiu? Não. Tem certeza? É claro que eu tenho. Ainda estão atrás de nós? Em todo o tempo há muitos soldados e guardiões. Esse lugar não é mais seguro. Precisamos sair logo daqui. Mas para onde iremos? Gostaria de ir para a Galileia. Pedro, diga-nos. O que devemos fazer? Devemos fazer o que o mestre gostaria. Ele está morto, Pedro. Maria. Pedro, Você falou que não foi seguido. eu fui mesmo. Todos vocês. Eu ouvi. Viu quem? O mestre. Você ouviu? Sim. Ele subiu aos céus. Eu ouvi. Esta manhã. Então fomos até a tumba e a pedra estava tombada. A sepultura estava aberta. E lá perto vi um homem. E o homem me disse: por que procuram os vivos entre os mortos? Jesus não está aqui. Procuramos por ele. Mas não estava lá. O corpo do mestre não estava lá? Foi roubado? Não. Deixe-me terminar. Quando saímos do cemitério, eu vi outro homem. Viu como estávamos perturbadas? Ele disse: mulher, por que está chorando? E então disse meu nome: Maria. Foi então que eu vi que era
Ajoelhe-me e tentei tocá-lo. Não toque em mim, pois ainda não subi para junto de meu pai, ele disse. Mas procure meus irmãos. Ele esconde. Não acreditam em mim. Não acreditam. Eu garanto que o vi. Era Nosso Senhor. Maria, Maria. João. Ai, João. Você não acredita em mim. Você... Maria, você está cansada? Por favor, vá embora. Eu ouvi, João. Eu ouvi. Fantasia feminina. Fantasia? A morte dele foi fantasia. Eu o vi morrer. Eu chorei aos pés dele. Por que não apareceria para mim? Ele subiu aos céus. Ele me pediu para lhes contar. E eu contei. Não acreditaram nela. E nem quando o mestre ressuscitou a filha de Jairo, vocês acreditaram. Como assim? Você acreditou na história dela? Alguém acreditou na história dela? Você acreditou, André? E você, Tiago, acreditou? E você também acreditou, Mateus? E você? Pedro? Sim. Como pôde? Porque ele disse. Ele quis que assim fosse. Quis que tudo acontecesse. Como aconteceu. E eu sempre acreditei nele. Mas, Pedro, você o negou. Você o negou 3 vezes, Pedro. Sim! Neguei porque fui covarde. Somos todos covardes. Acusamos Judas de trair, mas nós todos o traímos. Todos nós o abandonamos. Pelo menos os irmãos do Sinédrio que o condenaram não o conheciam. Os romanos não o conheciam. Mas nós comíamos com ele. Vivíamos com ele. Sabíamos que ele era o Cristo. E assim mesmo o traímos. Você também, irmãos. Tomás perguntou-me se creio que ele tem sentido. Sim, acredito. Meu coração sabe que ele não nos abandonará. Meu coração sabe que ele me perdoou. A todos nós. Perdoa a todos nós. A paz seja convosco. Um fantasma? Não vos assusteis. Sou eu. Vede minhas chagas. Tocai. Mestre, agora vemos e cremos verdadeiramente que és tu mesmo. Por que sois tão tardos para crer, homens de pouca fé? Assim como meu Pai me enviou,
eu vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo. Os pecados a quem perdoardes serão perdoados, e a quem os retiverdes serão retidos. Pedro, tu me amas mais do que estes outros? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas verdadeiramente? Senhor, tu bem sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, tu me conheces? Tu bem sabes que eu te amo. Ser o pastor das minhas ovelhas. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Assim como meu Pai me enviou, eu vos envio também. Ide-vos pelo mundo. Ensinai o Evangelho a todas as criaturas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.